Amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus que tem nos comprado com o seu sangue e tem escrito os nossos nomes no livro da vida. Isso é motivo de muita gratidão ao Senhor, que se entregou na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para se entregar por aqueles que haviam pecado e, conforme o profeta Isaías, estavam destituídos, estavam andando como ovelhas sem pastor. Mas o Senhor se apiedou de nós e nos chamou para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Obrigado a você que é inscrito no nosso canal, que já completou 2 aninhos. Uma criancinha de 2 anos que já dá os primeiros passos. Ore para que nós continuemos fazendo esse trabalho de formiguinha, mas que eu sei que Deus tem aceitado, Deus tem feito com que ele continue. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas, ou algumas pessoas, achavam que nós não íamos ao segundo ano. Estamos no segundo ano, já passamos do segundo ano. E até Jesus voltar, a nossa expectativa é que continuemos com a sua ajuda. Você que não é inscrito, mas que assiste aos vídeos, se inscreva, nos ajude, para que o Evangelho do Senhor seja espalhado, ande por este mundo afora. Essa é uma porta larga, uma porta de bênção que o Senhor abriu, para que nós daqui de Sergipe possamos levar a palavra do Senhor ao mundo inteiro, a todos os continentes da terra, com a sua ajuda e ajuda indispensável do Senhor, nosso Deus. Tito capítulo 2, versículo 11. Se puder ler comigo. Tito 2, 11. Carta de Paulo a Tito. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Glória a Deus. Meus amados irmãos, graça na Bíblia é um favor imerecido, isto é, Deus nos deu algo que nós não merecíamos, mas precisávamos. Deus não poderia, o nosso irmão Jó diz que os desígnios de Deus não podem ser impedidos. A serpente enganou Eva lá no jardim do Éden. Eva pecou e levou o marido a pecar também. O inferno naturalmente festejou, se é que podemos dizer isso. Se é que eles podem se alegrar por alguma coisa. Os demônios se alegraram porque acharam que o plano de Deus para o homem havia sido dizimado. Mas não. A Bíblia diz, Paulo diz, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça é aquele favor que o Senhor nos fez, que Jesus nos fez, para nos arrastar do pecado. Se nós fôssemos materializar esse trabalho, nós poderíamos dizer que é alguém que está morrendo lá na praia. E o socorrista que vê de longe, ele vai e arrisca a sua própria vida para salvar aquele que está prestes a morrer. Foi exatamente isso que o Senhor fez. Ele não só arriscou a vida, ele entregou a vida para nos arrastar do pecado, para nos tirar da lama do pecado.
e para nos fazer ressurgir para o céu. Nós estávamos condenados ao pecado. E é isso que todo crente deve ter na sua mente. Nós éramos condenados ao pecado. Nós estávamos caminhando para o inferno. Nós estávamos caminhando para sofrermos as consequências do pecado. Mas Jesus entregou-se na cruz do Calvário, graciosamente, para que nós fôssemos salvos. O profeta Isaías disse que ele não tinha parecer nem formosura. E diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. E que pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, pelas suas chibatadas, pelo seu desprezo por meio dos judeus, nós fomos sarados. E Paulo diz que ele ensinando a Tito, dando algumas orientações, Tito era o pastor de Creta, e ele diz que ele devia ensinar os servos a se sujeitarem aos seus senhores, e que esses mesmos servos não defraudassem os seus senhores, que fossem leais aos seus senhores, e diz ele, leais em tudo, para que fossem ornamento da doutrina. Isto é, Paulo estava dizendo que as pessoas que congregavam na igreja de Creta e que fossem crentes, que confessassem o nome do Senhor, não poderiam dar maus exemplos aos seus patrões. E ele disse que eles deviam ser leais a eles, que se sujeitassem a eles, para que fossem ornamento da doutrina de Deus. O que é ornamento? É o ato ou efeito de se embelezar, que eles fossem alguém aceitos pelos patrões, porque não tem coisa pior, irmão, do que um crente enrolão, que enrola todo mundo, inclusive o patrão. Aquele que vai no banheiro passa meia hora, aquele que chega atrasado e diz que foi o ônibus, aquele que sai mais cedo porque diz que alguém está doente, que isso Paulo reprovava e nós devemos reprovar também. Então, depois que Paulo dá essa instrução, ele diz, porque a graça de Deus se há manifestado. Devemos fazer tudo isso porque nós recebemos de Deus a graça. Para quê? Para que nós fôssemos salvos. O mesmo apóstolo Paulo diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nenhuma pessoa, não vem de nenhum homem. É dom de Deus. E diz ele, também não vem das obras, para que ninguém se glorie. Imagina alguém se gabar por aí, que é salvo, que vai para o céu, porque comprou a entrada, porque tem muito dinheiro. Não. O profeta, salvo engano, Jeremias, disse que os bens do homem esgotariam antes de se comprar uma alma. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Mas dinheiro algum, recurso algum, pode nos resgatar do pecado. Só Jesus pode nos resgatar do pecado. Jesus diz, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. E não nem dinheiro, nem amizades, nem intelectualidade, sabedoria, poderes, nada disso. Só Jesus pode resgatar o homem do pecado e levá-lo para o céu. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Meus amados irmãos, ele diz isso porque a graça se a manifestada. Ele está dizendo o seguinte, olha, a graça está disponível. A salvação agora, pela manifestação do Senhor, está disponível, mas resta que eu vá buscar. É como antigamente, hoje mais não, mas antigamente nós íamos buscar água na fonte, lá no tanque, com pote, com a lata.
A água estava lá, a disponibilidade, ou a disposição de qualquer um. Mas eu teria que ir buscar a água. Lá na Bíblia também fala-se do poço de Jacó, que a mulher samaritana estava lá buscando água. A salvação é assim também. Jesus, a Bíblia diz que ele se manifestou como a graça salvadora. Mas eu tenho que buscar essa graça. Está disponível. Uma vez Jesus estava falando, ele estava na festa dos tabernáculos, e a Bíblia diz que no último dia da festa, que era o grande dia, geralmente o grande dia, o último dia da festa é o grande dia, o dia da expectativa, é o dia que nós aguardamos se há alguma coisa nova, ou então que já estamos cansados dos demais, eram 7 dias, os dias do tabernáculo. Então Jesus se levanta e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Glória a Deus. Quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, segundo as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu interior. Outra versão diz: fluirão do seu ventre. Ele estava se posicionando também como Salvador. Quem tem sede, como alguém que descedenta a sede, alguém que mata a sede. Quem tem sede, vem a mim e beba. Então, o que nós devemos fazer? Ele já se dispôs, ele já morreu na cruz do Calvário. Tudo que tinha que ser feito, ele já fez. Agora, resta-nos buscá-lo. Você que nos assiste, resta você buscar. A salvação está à sua disposição. A condição de sermos salvos está aberta. Não há mais nada a fazer. O preço a ser pago já foi pago pelo Senhor. Nada mais haveremos de pagar. Nenhum sacrifício mais haveremos de fazer. É só buscá-lo. Quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Glória a Deus. Somos salvos pela graça. Salvos pela graça. Não nos custou coisa alguma a nós, mas custou a Jesus o seu sangue inocente, derramado na cruz do Calvário, para que nós fôssemos alistados no céu como salvos. Meus amados irmãos, isso é uma bênção de Deus. A Bíblia diz que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e esse livro vai ser aberto um dia. Esse livro um dia será aberto. Eu vou contar aqui rapidinho uma experiência. Quando abriu-se a possibilidade da gente receber a casa no Augusto Franco, eu busquei lá o jornal, olhei no J, de cima a baixo. Meu nome não estava. José Erivaldo Braz dos Santos. Meu nome não estava no meio dos Josés, não estava no meio dos Jotas. Eu procurei um amigo e disse: rapaz, infelizmente eu não ganhei a casa não. Esse amigo tinha me dito que eu tinha ganhado, que eu ia ganhar. Eu fui lá e ele disse: rapaz, infelizmente não saiu não. Ele saiu, eu tenho certeza que saiu, vamos procurar. O meu nome, meus amados irmãos, acreditem, estava lá no meio das Marias. Maria fulana e José Erivaldo Braz dos Santos. Que susto eu passei. Mas que alegria eu não tive quando eu vi o nome lá, mesmo no meio das Marias, mas o nome estava lá. Eu sabia que estava contemplado, que passaria a morar numa casa minha, como morei durante 35 anos. Esse livro haverá de se abrir e o meu nome, o seu nome, deverá estar lá. Se não estiver, é porque nós não adquirimos aqui na terra o direito de subir para o céu, o direito de estar no céu. Mas aproveite a graça, aproveite a porta da graça que ainda está aberta. Aproveite a disposição de Jesus, como ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir
eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Ele se oferece sempre, bondosamente, para que nós o busquemos. Ele já fez a parte dele. Agora falta você, como eu fiz, você deve fazer a sua parte também. Buscá-lo de todo o coração. O profeta diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto você tem vida. E se enquanto se pode achar, é a sua vida, enquanto você tem vida, enquanto você pode buscar. Invocai-o enquanto está perto. Jesus, pela sua graça, nos salvou. Jesus, pela sua graça, nos preparou um lugar no céu, que está lá esperando. Um dia, quando ele vier buscar a igreja, no dia do grande arrebatamento da igreja, nós subiremos para estar com ele e estaremos livres deste mundo, das injustiças desse mundo, das coisas que muitas vezes nos abalam, das coisas que muitas vezes nos deixam tristes enquanto aqui vivemos. Mas nós sabemos que nada que há aqui pode nos separar do grande amor de Cristo que está nos nossos corações. Sabemos que passaremos, enquanto aqui estivermos, por muitas dificuldades, mas a certeza de um dia estarmos com o Senhor faz com que nós passemos por tudo sem perdermos a esperança. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.